Você crê que uma entidade pode passar no fogo e não se queimar? Pode pisar no vidro e não se machucar? Ou até mesmo beber litros e litros de cachaça e não se embriagar? Fica comigo porque o assunto de hoje é prova de fogo. Você está ou não incorporado? Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda e dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo e Jacaraípe. Você conhece prova de fogo ou teste de fogo? Um ritual muito comum na Umbanda, na Quimbanda, nas religiões de matriz africana aqui no Brasil e que foi extinto. Está proibido fazer e quem faz se torna polêmica. Vamos para o contexto histórico. Antes da gente levantar qualquer tipo de polêmica sobre este assunto, eu preciso que você entenda como é que as coisas surgem na nossa religião para que nós possamos enriquecê-la e não esvaziá-la com contextos simplistas. Como a nossa religião ela é baseada em África, em cultos africanos, por isso nós somos de matriz africana, devemos voltar para a terra-mãe para que nós possamos compreender. Em África, há mais de 450 etnias com a sua cultura, com a sua religião. A maioria delas segue a mesma base de culto. O que eu estou tentando dizer é que nós não estamos somente generalizando, mas olhando a raiz de algum ato. O ato que nós vamos mostrar aqui agora é sobre prova de poder ou teste de poder, que é muito comum em festivais, em cerimônias ritualísticas, não só de divindades, mas de entidades em cultos africanos. Em muitas etnias, em muitos países, em muitas nações, temos isto. Nós vamos ver, principalmente, os testes de poder sendo replicados por aqueles que dizem ter poder, que são a manifestação das entidades, das divindades e dos feiticeiros. Aqui na internet tem vários vídeos mostrando essas entidades e até mesmo orixás passando por tais provas de poder. Você já deve ter visto porque é muito popular ver algumas orixás, algumas entidades passando por provas, por exemplo, de sentar no fogo ou estar enfiando algum tipo de espeto nos olhos. Pois é, isso não é prova de fogo. Ninguém está contextualizando que aquela entidade ou divindade está ou não incorporado, mas sim que ela é poderosa, que ela tem poder. Para provar para a comunidade que aquela pessoa ou aquele feiticeiro é poderoso, é poderosa, eles enfiam facas nos olhos, mas não se machucam, enfiam no braço e não sangra, ou até mesmo mostra ali para todos verem como consegue produzir fogo com as mãos nuas. Já deve ter visto alguns zangbeto, aqueles cones cheios de palha se abrindo ou sendo virado e fica algum fetiche ali mecanizado se movendo e daqui a pouco é colocado no lugar e some. Algum egungun ou até mesmo outro tipo de entidades do Benin que sentam no fogo, na fogueira e ficam ali por minutos pegando fogo e nada acontece com eles. Entenda, o contexto é completamente diferente aqui do Brasil. Lá, ninguém está provando se estão ou não com entidade ou divindade. Ele já tem essa ciência que eles estão, já tem essa certeza, eles estão. A questão dessas manifestações é, ele é ou não é poderoso? Aquele feiticeiro é ou não é poderoso? Aquele orixá é ou não é poderoso? Aquela entidade, ela é ou não é poderosa? E somente na demonstração de poder que essas pessoas podem mostrar para a sua comunidade que elas são poderosas e merecem ser louvadas por isso ou procuradas, no caso, se for um feiticeiro. O feiticeiro, ele procura a sua comunidade para mostrar, olha como eu sou poderoso, vocês podem acreditar ou vocês podem me procurar que eu tenho poder para te ajudar. Então ela faz ou ele faz uma demonstração de poder diante de todos. Existem comunidades, por exemplo, de feiticeiros que levitam ou que promovem cura que geralmente a nossa medicina ocidental não cura. Então, eles ali vão demonstrar publicamente que eles são poderosos, curando uma pessoa, ou levitando, ou ficando por horas sentados, ou até mesmo em pé, sobre brasa ou sobre fogo, e muitas outras situações que a gente só vai ver em
África e em toda a sua rica cultura. Duas culturas nos darão essa prática com muita força, porque ainda está muito fresco na nossa memória cultural brasileira, que é os iorubás e que são os daomenianos, pois foram os últimos povos a virem como escravizados aqui para o Brasil. Então a sua cultura ainda é muito fresca na nossa cultura brasileira. Os orixás em terras iorubás, eles vão também fazer essa demonstração de poder. Xangô, por exemplo, quando se manifesta no seu médio, ou também conhecido como Elegum, ele enfia um tipo de faca ou espeto nos olhos e vai mexendo para mostrar que ele tem controle sobre o corpo daquela pessoa. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Outras horas também ele dança sobre pilões cheio de brasa, pulando de um em um, dançando, ou esfrega a mão e promove fogo, gera fogo. Outras horas temos Oiá, manifesta, ela carrega um tacho, uma bacia de fogo e ela dança com aquilo, pega bolas de fogo e come ou joga para alguém ou joga em algum lugar e ela faz ali a sua ritualística de demonstração de poder. E assim vai, cada orixá em sua terra, em seu festival, em sua manifestação, vai ter uma demonstração de poder, seja físico ou seja somente metafísico. Isso vem para o Brasil de alguma forma, de algum peso. Também faziam isso para demonstrar o poder. Pessoal, são leituras de culturas completamente diferentes da nossa agora, tá? Isso sempre ocorreu naquele território e ainda ocorre, só que a leitura deles é outra, como já dito, é para demonstrar poder. Uma vez que eu consigo produzir a manifestação de um orixá naquela pessoa e aquela pessoa ela passa a ter um corpo mais forte, ela passa a ter uma espiritualidade metafísica mais poderosa, é sinal que o sacerdote também é bom. Então as pessoas da comunidade vão procurar aquele sacerdote. É uma forma de mostrar para a comunidade que aquilo que foi produzido ali no corpo daquela pessoa é bom. É bom para todos, ou seja, para cada situação vai haver uma necessidade a qual aquela pessoa vai ter que procurar ou um feiticeiro ou um sacerdote e publicamente ele está mostrando: eu sou bom porque eu consigo produzir isso, eu sou bom porque eu consigo fazer aquilo. Então é uma leitura de sociedade, de cultura religiosa que vai dar aval para aquela pessoa continuar fazendo aquilo que ela faz. Uma vez que o seu Elegum ou aquele médium que está manifesta ali com orixá ou com vodum, ele se machuca ou ele não consegue segurar a produção de poder naquela manifestação, então o problema também é do sacerdote. Então aquele sacerdote também é ruim ou ele perdeu o poder dele, ele não consegue mais reproduzir aquela manifestação de poder. Então ele também é restituído do seu cargo, ele sai, ele não é mais procurado e assim acontece a dinâmica de poder e de postura sacerdotal em territórios iorubás e também daomenianos. Bom, se você está gostando desse vídeo e a forma com que está sendo tratado, já garanta o seu like e se inscreva nesse canal para você não perder nenhum dos vídeos. E por favor, ativa o sininho, isso te ajuda a se manter atualizado com os nossos vídeos. Mas como isso vai florescer no Brasil? A partir do século XVII, quando os iorubás começam a ser trazidos para o Brasil como escravizados, eles começam a trazer essa produção de prova de poder, de teste de poder. Mas claro, assim como o culto não era fácil de ser produzido, um teste de poder ou uma prova de poder também não poderia ser reproduzido de uma forma fácil. Nesse período, do século XVII adiante, até nós chegarmos em 1888, tudo era feito ou dentro de uma senzala ou ali ao redor, em uma floresta ou algum local próximo ao arraial. Ali era produzido o culto desses povos, o que depois se tornaria um candomblé da vida. Mas ali também acontecia manifestações de espíritos, de orixás, de ancestrais, ocorria de tudo nesses cultos feitos pelos escravizados. Nós não podemos romantizar de forma nenhuma que por causa da dor as pessoas tendem a ser mais gentis, honestas
ou até mesmo iluminadas. Não ocorre dessa forma. No meio daqueles escravizados, tinha sim pessoas que queriam se aproveitar dos outros. Assim como tinha aqueles escravizados que chicoteavam os outros, tinha aqueles escravizados que tentavam buscar os fugitivos, que eram os capitões do mato, também tinha aqueles feiticeiros, aqueles curandeiros ou até mesmo sacerdotes ou pseudo-sacerdotes que queriam enganar aquelas pessoas para, quem sabe, roubar um pouco do seu dinheiro, roubar algum tipo de condição, de vantagem que aquele escravizado que ali estava poderia ter para lhe dar. Ou seja, naquela época também tinha marmoteiro, também tinha charlatão. E quando essa pessoa era identificada, um teste de fogo, uma prova de fogo era exigida para que ele mostre diante da sociedade que aquela pessoa, aquele feiticeiro, aquele sacerdote está fazendo aquilo que ele faz com o aval da espiritualidade, com o aval da ancestralidade. Ou seja, se eu, como sacerdote, naquele período, falasse para todos, vamos todo mundo tomar banho de urtiga. E para isso, eu tenho que comprar a urtiga e ela custa uma moeda de dinares. Então, eu vou pegar ali uma moedinha de cada um, que era muito dinheiro para a época, mas o banho de ortiga nunca chegou. Primeiro, que é um banho que ninguém toma, né? Ortiga vai fazer todo mundo coçar. Segundo, não se compra, tem na mata. Terceiro, por que pedir dinheiro para isso? Alguém vai questionar. Então, uma prova de poder ia ser me exigida como sacerdote, ou como feiticeiro, como curandeiro. Eu teria que provar o meu poder. Olha, se eu tenho o poder, é porque a espiritualidade, a ancestralidade me nutre com esse poder. Se eu tenho esse poder, então eu sou honroso, eu sou honesto, eu sou espiritualizado o suficiente para mostrar esse poder para vocês. Então, logo, aquele pedido que eu fiz sobre o dinheiro para aquilo ou aquela coisa é válido. Claro que isso é uma simulação, isso é só um exemplo das coisas que poderiam ocorrer. Isso pode abranger muitas outras situações. Então, essa prova de poder, de aval da espiritualidade, era exigida quando esse sacerdote ou essa sacerdotisa, feiticeiro ou feiticeira, curandeiro ou curandeira, se levantava com alguma coisa duvidosa. Então as pessoas não queriam cair ali no golpe, então era exigida essa prova. Não era obrigatório se fazer isso dentro de um culto. Mas agora nós vamos dar uma pausa na história, porque essas coisas vão se replicando dia após dia no cotidiano do escravizado ali, e nós vamos parar em 1888 adiante, que é quando a gente vê uma nova reforma dos cultos e como é que essas pessoas vão lidar com a prova de fogo dentro dos seus contextos religiosos. Antes de termos alguma religião realmente formada, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a jurema, o omolocô e outros, nós tínhamos muito borbulhos de religiões, ou até mesmo como era chamado na época, seitas, aparecendo em todos os cantos. Essas recebiam nomes específicos, outras não recebiam, eram apenas feiticeiros ou curandeiros se levantando em seus territórios para tentar levantar algum tipo de religião. Ou seja, 1888 adiante, muita coisa aconteceu no contexto religioso e espiritual aqui no Brasil, até formar a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda que nós conhecemos atualmente. Desse período de fundar ou não uma religião e a libertação dos escravizados, muita gente se levantou para propor um culto, propor uma forma de se fazer algum tipo de ritualística para promover tudo aquilo que já era feito nas senzalas ou nas florestas ao redor dos arraiais. Essas pessoas, para provar que tinha não só o conhecimento, mas o poder para fazer aquilo, elas faziam o quê? Demonstração de poder, assim como era feito em África. Ou seja, não só curandeiros, mas feiticeiros e sacerdotes que poderiam ser ou não sacerdotes, eles tinham que provar para aquelas pessoas que estavam assistindo a sua cerimônia que ele tinha o aval da espiritualidade e para isso ele tinha poder. Ele comia fogo, ele enfiava alfinetes ou até mesmo agulhas em seu corpo e ali sumia, ou até mesmo fazia manifestações de dor
assim, pegar uma faca e enfiar no seu braço e você mexer e você não sentir dor, era uma demonstração. Pisar em vidro, tomar muitas doses de bebida alcoólica como a cachaça, como até mesmo o vinho, mas não esse vinho industrializado, mas um vinho específico para aquela ritualística, era um vinho muito concentrado na fermentação, por isso tinha muito álcool, embriagava qualquer um. Tudo isso era uma forma de manifestação de poder para mostrar para todos que estavam ali que aquela pessoa, aquele feiticeiro, tinha o aval da espiritualidade, por isso seu culto poderia ser seguido, porque é algo que funciona. Mas a partir de 1908, tudo isso muda. Todo esse contexto de prova de poder, atestamento do aval da espiritualidade devido à manifestação de poder, muda, porque nós vamos ter a influência do kardecismo. Vamos dar um outro salto na história. Agora que o kardecismo está muito forte no Brasil, e nós vamos ter ali em 1908 a anunciação da Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, nós vamos ter também as federações espíritas sendo confrontadas pelas manifestações que ocorria fora dos seus centros espíritas. Como assim? Sim, nós sabemos que antes de Zélio já tinha macumba, só que não era Umbanda como o Zélio nos apresentou. Era outras formas de manifestações. Só que quando as pessoas assumem o espiritismo de uma forma a mascarar a sua macumba para que eles pudessem ser um pouco mais aceitos na sociedade, uma vez que o kardecismo foi muito bem aceito porque era uma religião, um contexto espiritualista europeu e as macumbas eram africanas, então eram demonizadas pela igreja e pela sociedade brasileira. Então os macumbeiros falavam que eram espíritas para que pudessem passar despercebido na sociedade. E isso ainda é feito até hoje. Quem não quer discursar sobre suas religiões, preconceito, racismo, simplesmente fala, eu sou espírita, porque essa informação já cai na caixinha Kardec, então não é ligado à macumba. Só que naquele período a macumba era muito mais forte do que o kardecismo no Brasil. Então quando acontecia algum tipo de manifestação esquisita nas macumba, eram as federações espíritas que eram questionadas. Então, para resolver esse problema, as federações espíritas em todo o Brasil resolvem absorver as macumbas e começar a titularizar quem é e quem não é certificado pelos centros espíritas. Você que está assistindo esse vídeo talvez não se lembre, mas para você abrir um terreiro de Umbanda, você tinha que ter o aval das federações espíritas, senão você não tinha proteção nenhuma ou você não era certificado para poder atuar como Umbanda no seu bairro. Isso envolvia dinheiro, envolvia afiliação a um centro espírita, envolvia muitas coisas. Por quê? Porque justamente o espiritismo, junto com as federações espíritas, estavam absorvendo esses cultos, principalmente os terreiros de Umbanda, para poder dar o aval do que era ou do que não era verdadeiro. Claro que isso não aconteceu de um dia para a noite, isso foi passando de tempo a tempo. Desde 1908, com a Federação Espírita fundando a Umbanda a partir de Zélio Fernandino de Moraes, até atualmente, existe esse fenômeno de apropriação das macumbas para ditar o que é o que não é Umbanda, e tudo que não for Umbanda não presta, não é bom, não deve ser levado a sério. Isso nós vemos, por exemplo, nos comentários quando alguém vai reivindicar nos vídeos de Umbanda que fala de orixá, que o orixá na Umbanda é uma apropriação porque deveria estar sendo falado isso em um contexto africano ou candomblessista. Quando a gente lê os comentários, nós percebemos que as pessoas da Umbanda desvalidam o candomblé porque o candomblé é errado. Desvalidam o candomblé porque o candomblé é uma manifestação de resistência de ex-escravizados. É completamente tosco a forma com que o umbandista defende a sua forma de cultura e religião a partir do pensar de outra religião. Então, calma, isso foi uma construção de tempo. As federações espíritas
Desde então, com esses questionamentos, eles passam a perceber que muitos charlatões estavam utilizando da macumba junto com o espiritismo de Kardec para pregar golpes. E temos isso até hoje e as pessoas ainda pensam que é a nossa religião. Traga o seu amor em 7 dias, abro e fecho caminhos, faço sua prosperidade chegar aos seus pés, traga o seu amor debaixo dos seus pés. Isso está em todos os lugares, em todos os portes, em grandes cidades, nós vemos pessoas usando tanto das religiões de matriz africana quanto do kardecismo para validar esse tipo de fornecimento de serviço mágico. Tô certo ou tô errado? Naquele período era pior. Então, para não confundir o charlatão com o sacerdote ou médium de Umbanda, as federações espíritas, para dar os certificados, promoviam prova de fogo, sim. Claro que isso não estava nas atas dessas federações, mas muitas pessoas antigas na nossa religião afirmam isso fielmente quando dizem: bom era antigamente que tinha prova de fogo para provar se aquela pessoa era ou não era médium de verdade. A federação só dava o certificado com o aval de que você era da Umbanda, que você era um médium de verdade, se você passasse na prova de fogo. Então isso funcionou durante muito tempo na formação da Umbanda, na formação do que nós entendemos hoje como religiões de matriz africana, a qual se afiliou com as federações espíritas que tinha no seu centro as formações kardecistas primordialmente. Agora, com a popularização da Umbanda e a maioria dos terreiros que se diziam Umbanda de verdade tinha o certificado das federações, principalmente das federações espíritas locais, a qual iam lá atestar se eram ou não verdadeiros, as pessoas estavam mais à vontade para frequentar a Umbanda, principalmente aquelas Umbandas que vinham dos morros, que era a Umbanda que misturava com a macumba, que era mais festiva, tinha tabaque, tinha muita coisa mais festivas do que a própria sessão kardecista, que era praticamente uma sessão morta, porque era praticamente meditação, oração, era uma réplica das orações católicas, porém agora com uma manifestação espiritual a partir de uma incorporação. Quando essas pessoas se sentiram à vontade para poder ir nesses terreiros, não somente quem era crente nas religiões espiritualizadas iam para a Umbanda, mas também os próprios kardecistas e os católicos frequentavam e até mesmo trabalhavam as suas mediunidades num terreiro de Umbanda, muitas das vezes até abandonando o catolicismo ou o kardecismo para integrar totalmente a Umbanda. Uma vez que estava crescendo o número de pessoas adeptas a essa Umbanda, não era mais aceitável fazer teste de fogo, prova de fogo. Então nós estamos pegando no meado de 50 até os dias atuais essa não aceitação à prova de fogo. Então uma pessoa ela poderia ou não participar da prova de fogo, se ela quisesse ou não, porque não era mais necessário, porque o terreiro era certificado, mas passou-se não só a ser opcional, mas como intolerável. Então muitas pessoas, geralmente eram as pessoas que vinham do kardecismo ou do catolicismo, que olhava para aquilo e via bizarrice. Olhava para aquilo e via isso é arcaico, isso é desnecessário, e não participavam e muitas vezes saíam do terreiro ou para entrar no terreiro perguntava: aqui faz teste de fogo? Se faziam, não entravam, iam para um outro terreiro que não faziam. Percebendo isso, as federações espíritas, agora com um grande número de terreiros, passou a proibir a prova de fogo. Isso mesmo, com a sua autoridade do certificado, dava ou não aval para esses terreiros, passou-se a proibir. Ou seja, se houvesse uma denúncia que no seu terreiro fosse feito prova de fogo, você seria expulso da Federação Espírita, ou seja, perderia o seu certificado. Então as pessoas não iriam mais para o seu terreiro porque você perdeu o aval de confiança da federação. Logo, você não é um médium, você não é um sacerdote
confiável. Lá para os meados de 1970, agora também adiante, não só era proibido ou intolerável a prática da prova de fogo, mas também era arcaico, tribal e somente religiões ou terreiros ou médios que eram vinculados ao mal praticavam isso. Ou seja, agora não era somente uma anomalia dos fenômenos espirituais, agora também era algo demonizado. Todos os terreiros que não eram vinculados à federação faziam sua prova de fogo, e há terreiros atualmente que fazem. Esses terreiros eram pintados como tribais, como arcaicos e como praticantes do mal, assim como fazem com sacrifício animal. Já percebeu que para o umbandista branco, limpinho, esotérico, toda a religião que faz sacrifício animal, ela é arcaica, ela é tribal e está vinculada ao mal? Pois esse sacrifício foi utilizado durante muito tempo pelos seus fundadores, mas agora é arcaico, agora é do mal. Aconteceu a mesma coisa com a prova de fogo. Então todos os terreiros que é visto fazendo essa prática, agora era visto como algo maligno e deve ser evitado. Então as federações espíritas não somente tomaram conta do cenário das religiões afro-brasileiras, mas também ditaram as regras durante muito tempo. E quando essas regras já não lhes serviam mais, pegaram tudo e demonizaram. Então toma muito cuidado quando você vai processar ou condenar uma prática nos terreiros, porque você pode estar condenando uma prática que já foi muito legítima. E você que foi ensinado que aquilo é ruim, mas sempre foi cultural, sempre foi pertencente à própria religião, ou à mesma cultura que ali está envolvendo. Uma outra curiosidade que vai dar muita força para o surgimento dos terreiros de quimbanda, essa quimbanda mais vinculada a luciferianismo ou satanismo. Nesse mesmo período, quando os espíritos se manifestavam em novos médios e eles ainda estavam vinculados à doutrina de prova de fogo, e eles pediam vidro, pediam fogo, álcool ou fundanga para fazer o seu teste para provar ali que ele estava legítimo na incorporação, esses espíritos eram chamados de espíritos quimbandeiros. E no imaginário das pessoas começou a se instalar que o quimbandeiro era aquele arcaico, que era aquele tribal, que era aquele que fazia o mal. Então as entidades quimbandeiras que se manifestavam nesses terreiros passaram a ser procuradas para fazer o mal. Olha, não fala com esse Exu é batizado, fala com aquele que ele é o quimbandeiro do terreiro, que ele é o feiticeiro do terreiro. E quando os médios que incorporavam esses espíritos saíam desses terreiros, fundavam seus próprios terreiros, baseado em quem? Na quimbanda. E se a gente for estudar a história desses terreiros, vamos ver que ali tinha um Exu que era de quimbanda, que era uma entidade de quimbanda, ou até mesmo um preto velho, um caboclo de quimbanda, que era dito como de quimbanda porque era lido como mal, porque ele fazia prova, teste de fogo, só que ele estava preso a uma doutrina. Então isso foi uma leitura de época para poder tentar condenar esses espíritos a um lado sombrio da religião, que era a quimbanda, mas acabou alimentando a fé que muitas pessoas ainda têm nessas entidades, porque elas praticam atos como comer fogo, comer vidro, beber litro de cachaça, estourar fundanga na mão, pisar em vidro, pisar em brasa e tudo mais. Para muitas pessoas isso ainda é muito legítimo. Então essa condenação da época tornou essas entidades mais poderosas socialmente e muito mais procuradas do que eram naquele período. E isso de fazer com que uma entidade ganhasse a categoria do mal, olha, essa entidade é quimbandeira e ela é do mal, ela pratica o mal, foi um tiro que a Federação Espírita Brasileira deu no próprio pé, porque em 1980 o célebre Edir Macedo, essa pessoa que todos nós amamos, só que não, ele cria a teologia do medo, aonde em praças no Rio de Janeiro ele começa a discursar sobre
essas entidades, colocando elas como demônios, como manifestação do mal, como criaturas que se manifestam nos terreiros ou até mesmo dentro da igreja, que vai atrasar a sua vida. Quando nós vemos a leitura dentro dos terreiros, isso é verdade. O pior é que é verdade. Por quê? Porque a Federação Espírita assim o fez, classificando essa entidade é boa, essa entidade é ruim. Essa entidade faz o bem, essa entidade faz o mal. Então, pessoas como Edir Macedo se apropriou dessa parte sombria da nossa religião para poder falar, olha, você está ruim, porque naquele terreiro de Umbanda, naquele terreiro de Quimbanda, eles cultuam um Exu que está fazendo mal para você. Eles fazem isso e faz mal para você. Eles fazem aquilo e faz mal para você. Claro que não faz lógica nenhuma para nós que somos da religião. Mas para um evangélico ou para uma pessoa desinformada que só conhece as coisas baseadas no cristianismo, isso é uma verdade. Isso é um fato. Então, novamente, a Federação Espírita Brasileira deu um tiro no próprio pé ao dar munição para o Edir Macedo e para os outros pastores atirar na nossa própria crença. Mas também não só isso. Existem muitos charlatões que se dizem sacerdotes, pais, mães de santo, que usam também da quimbanda com esse aspecto do mal, de que aquele Exu, ele é do mal porque ele é de quimbanda, porque ele come fogo, ele bebe muita cachaça, ele pisa na brasa, ele é arcaico para poder aprisionar seus filhos e filhas de santo, seus adeptos em seus terreiros. Olha, não sai daqui porque o seu Exu escolheu estar aqui. Não faz assado porque o seu Exu está sentado nessa casa. E assim cria-se também, dentro da nossa própria crença, também uma teologia de medo para aprisionar os adeptos, aquele ou aquela pai ou mãe de santo. Devemos tomar muito cuidado. A teologia do medo, ela funciona para todas as religiões. Se você é uma pessoa que não busca fatos e principalmente informações para poder te libertar. Não é que a verdade te liberta, a informação te liberta se você buscá-la e se você colocar ela em prática. E na nossa religião, muita coisa não é fato, muita coisa é só fantasia. Toma muito cuidado, porque fazer prova de fogo não legitima ninguém a ser nada e nenhuma entidade a ser quem ela diz que é, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Mas você sabe quais são as provas de fogo e como elas deveriam ser realmente aplicadas em um terreiro? Se claro, se isso fosse um fato nos dias de hoje. Vamos lá, eu separei 10 provas de fogo, talvez você conheça, talvez você não. A primeira é mais clássica, é a fundanga na mão. Fundanga é pólvora, então pegava-se a pólvora, muitos falam assim, colocava no algodão. Não, não colocava em algodão não, colocava diretamente na mão e vinha com um cigarro ou com um charuto e explodia na mão. A pólvora entra em combustão instantânea, provocando uma explosão. Logo, é usado em dinamite, é usado em fogo de artifício, então a queima dela pode gerar até queimadura de 3º grau. Então toma muito cuidado, porque se realmente a pessoa estiver ali na pele fingindo, ela vai se queimar e vai formar uma bolha de queimadura na hora. A palma da mão é muito sensível, então ali seria algo muito cruel fazer e queimaria. Claro, se a pessoa não tivesse com a entidade, mas nós estamos falando de entidade, não vai queimar. Vai com fé, não vai queimar. A segunda é o tapete de veludo. Tapete de veludo é maravilhoso e eu já passei pelo tapete de veludo e realmente é muito bom. Não caímos na ladainha de que tapete de vidro, como também é chamado tapete de veludo, é uma ou duas garrafas quebradas. Não, são centenas de garrafas quebradas, formam um tapete mesmo no chão, cheio de caco de vidro. E a entidade, ela não somente pisa, anda nesse tapete de vidro, mas ela também tem que dançar sobre o tapete de vidro. Mas não é algumas garrafas. Gente, algumas garrafas seria impossível acontecer, mas nós estamos falando de uma camada de vidro estendida. E isso também é produzido para que a entidade possa fazer essa dança, esse caminhar com total perfeição. Então, o tapete de veludo é andar sobre o vidro, não só andar, mas dançar sobre ele.
Tem até ponto cantado que fala sobre isso. Agora sim vai entrar o algodão. Bola de fogo. Você vai pegar, essa é baseado no culto de Oiá e de Xangô em Urubá. Você pega um algodão, você vai enchê-lo de álcool. Temos que lembrar que é o álcool porque a gasolina e outras substâncias que vai produzir ali a combustão pode realmente danificar e causar acidente porque queima com uma intensidade bem maior. Então é utilizado o álcool e primordialmente era utilizada a cachaça, porque a cachaça muito bem destilada, ela também é um combustível. Então molhava essa bolinha de algodão com álcool ou cachaça, colocava na palma da mão e acendia. E vamos ver em quanto tempo essa pessoa vai ficar com essa bola de fogo na palma da mão. Então, geralmente ela tinha que ficar até apagar. Quando apagava, ela mostrava, olha, não machucou, então ela estava aprovada. Machucou, depois a gente vai falar mais sobre isso. E o tacho de dendê, essa também acontecia muito no candomblé. Pessoal velho aí do candomblé sabe do que eu tô falando. Fazia aquele tacho cheio de dendê fervendo, jogava algumas moedas lá dentro e colocava diante da entidade ou do orixá, porque isso também fazia no candomblé. E a pessoa tinha que enfiar a mão naquele dendê fervendo e tirar a moeda. E isso causava muita dor. Muita dor. Com certeza. É dendê, um óleo fervendo e a pessoa tinha que pegar. Gente, mas não é qualquer tacho, tá? Tinha que ser um tacho de cobre. Por quê? Porque o tacho de cobre com a moeda ali se torna muito difícil tirar a moeda do fundo. Não é você enfiar a mão e tirar. Você tinha que pegar, você tinha que ter unha para tirar aquilo. Você tinha que mexer para poder tirar. Então não era algo rápido. E era feito o tempo todo no candomblé, tá? Isso era feito o tempo todo no candomblé. Tem gente que carrega a marca dessa prova até hoje. E tem a facada no braço. Facada sim, mas porque a própria pessoa que fazia. Pegava uma faca, geralmente era até um punhal, não uma faca, e enfiava no braço. E essa pessoa ficava dançando ali na roda e no final, quando a entidade dela ia embora, ela tirava, colocava no chão e ia embora. Claro que todo mundo corria para poder tampar o sangramento, porque é inevitável, mas essa pessoa ela não poderia falar nada, porque foi ela mesma que se autoflagelou. Então ninguém poderia ser condenado se no caso ela procurasse a polícia, porque foi ela mesma que fez aquilo. Mas a demonstração de tolerância à dor estava presente ali. Essa prova de fogo era muito pouco utilizada, mas quando era utilizada, o terreiro lotava, porque o povo gosta de um troço desse, né? O povo adora isso aí. Agora, o mais clássico de todos, assim, tem um clássico, é comer vidro ou comer fogo. Não, tem entidade que tá bebendo na própria taça, tá ali quebrando a taça e tá comendo. Ou pegam uma brasa na fogueira e ninguém vê e tá comendo. Isso também era um teste de fogo. E era um teste de fogo de identidade, sabia? Porque tem entidades que carregam justamente este nome por causa deste ato. Maria come fogo, Pombogira come fogo, Exu come fogo, Exu pinga fogo, Exu come vidro. Eram entidades conhecidas por este nome porque faziam isso. Ah, aquele me tem um Exu come vidro. Quando aquele Exu chegava, o que ele vai comer? Carne? Não, vidro. Deu vidro para ele. Eu já vi um terreiro que dava lama para o Exu do lodo comer. A pessoa ia lá, pegava algo e enchia de lodo, lama do córrego e dava para o Exu comer. Cara, isso é nojento. Mas acontecia e era uma prova que aquela pessoa estava ou não incorporada. Comer vidro, comer fogo. Também tem o círculo de fogo, que é mais bonitinho, mais teatral, mas também funcionava. Fazia um círculo, poderia ser de gravetos, de pólvora, podia ser de álcool, de gasolina, de algodão. Ateava fogo naquilo e a entidade ficava ali no meio, recebendo aquele calor, aquele fogo, aquelas labaredas, e ela ficava dançando até tudo apagar. Apagou, ela não sofreu nenhum dano, é uma entidade. Caso contrário, aí é outra coisa. E tem a prova de fogo chamada ponto de lá. O ponto de lá é uma prova de fogo metafísica. Tudo que a entidade fazer ali tem que provocar em um outro lugar. Era muito comum, agora quem é sensível aí se prepara.
era muito comum fazer isso com gatos. Pegava o gato, colocava no ponto, fazia a decapitação desse gato, levava a cabeça para um outro lugar. O corpo tinha que interagir. A cabeça lá do outro lado tinha que interagir. Isso se chama ponto de lá. É uma prova de fogo metafísica. Ou seja, não depende do corpo do médium, depende da ação da entidade. Depois, aí já são os contos dos antigos, eu não atesto nada, que depois essa entidade trazia a cabeça de volta, costurava e esse gato saía andando como se nada tivesse ocorrido. Eu não sei se isso realmente acontecia, mas há sim relatos de ações metafísicas, não só do gato, mas de outros animais que eram decapitados, ou algum membro era cortado, ou até mesmo era replicado. Pegava uma galinha num quarto, a outra galinha estava no outro quarto, e tudo que era feito nessa galinha, a outra galinha sofria. Então, tinha essa coisa de ser metafísico. Então, por isso que o nome é ponto de lá. Tudo que se faz neste ponto tem que replicar lá no outro ponto. Era uma prova muito incomum, claro, mas há relatos sim de provas dessa forma. E a última, e talvez a mais comum até hoje, que mesmo que não é chamada de prova de fogo, mas é uma prova de fogo, é a bebida alcoólica. Uma entidade que se preza, até hoje mesmo as pessoas falam: aquele Exu, aquela pombogira saiu bêbada da gira, né? Porque ficar alcoolizado é um fenômeno que não pode ocorrer com uma entidade de respeito. Se ela é uma entidade de verdade, então ela não pode ficar embriagada se ela bebe a bebida que é oferecida, seja cachaça, uísque, não importa. Ela não pode ficar embriagada. Então, quando um pai de santo, uma mãe de santo, um ogã, qualquer pessoa quer ver se aquela pessoa tá ou não de entidade, manda servir ela com cachaça o tempo todo e vai ver se ela vai ficar ou não bêbada em gira e depois da gira. E isso é uma mentira, gente, que vai se popularizando e ganhando forma até hoje em dia, né? Porque tem médios que está alcoolizado depois da incorporação, mesmo a entidade não passando por essa prova, mas mesmo assim tenta provar para si mesmo e para todo mundo que ele está normal, que a entidade levou todo o álcool embora. Sabemos que isso pode ocorrer sim, mas não é uma regra. Existem exceções de momentos que a entidade não vai fazer isso, de momentos que a entidade vai fazer questão de deixar você embriagado, em momentos que ela não vai beber nada e mesmo assim vai deixar o médium embriagado. São muitos fenômenos que podem ocorrer em volta disso. O que nós não podemos aceitar é que uma pessoa ela é estimulada a beber litros e litros de álcool para provar que está ou não de entidade, porque se ela entra em coma alcoólico, é complicadíssimo lidar com isso dentro de um terreiro. Não queremos essa atenção, principalmente se tiver menores de idade envolvidos. Então você que é sacerdote, sacerdotisa que gosta de fazer isso, cuidado, porque você pode até provar que a pessoa não está devidamente incorporado, mas o xadrez vai te esperar com certeza. Bom, você está gostando do tema? Então você tem que participar da nossa área de membros. Lá nós discutimos teologia de Umbanda e também decidimos quais são os assuntos que serão abordados aqui em público. Então não deixe de se tornar membros. É só R$ 7,99 por mês, custa menos que um maço de cigarro. Só clicar aí no botãozinho azul e torna-se membro agora. Beleza, entendemos o que é, mas e agora, atualmente, nos dias atuais, isso ainda serve? Isso ainda é praticado? Mas vamos com calma. Isso ainda é feito nos terreiros? Sim. É proibido? Não, não é proibido. Mas por que não é proibido? Primeiro que as federações espíritas não mandam mais nos terreiros de macumba, de umbanda, de quimbanda. Esse poder acabou. Ninguém mais entra para a federação espírita. Não existe mais isso na Umbanda e nas religiões de matriz africana. Isso ficou pro passado. Então as leis deles não servem para nós. E a lei do homem? Existe alguma coisa? Eu não achei. Não achei nada que proibisse. Se porventura alguém achou, alguém é advogado ou policial e saiba de alguma lei federal
que abrange o Brasil inteiro, que proíbe isso, coloca aqui nos comentários, porque sinceramente eu não achei. Mas por que isso não é proibido em leis então? Ou não é popularizado que é proibido, se realmente é proibido? Nós vemos que, assim como o sacrifício animal só é demonizado nas religiões de matriz africana, mas a judaica e a muçulmana não é, e assim outras religiões que praticam esse ato de sacrifício, mas somente a galinha da macumba é que é importante, as provas de fogo também só é importante reprimir nas religiões de matriz africana. Porque nós vemos nas festas juninas o tapete de brasa rolando. Por aqui, a brincadeira, se é que dá para chamar assim, começa depois que termina a fogueira. De pés descalços, os mais corajosos atravessam caminhando na brasa. Que é uma prova de fé. Se você passa e volta, é um homem ou uma mulher de muita fé. Quando você pula a fogueira na festa de São João, você é uma pessoa de muita fé. Você é uma pessoa abençoada porque você não caiu ou porque o fogo não te queimou. E assim vai. Tem muitas outras crenças, crendices, religiões, seitas que praticam suas provas de fogo, seus testes de fogo e ninguém fala nada. Na própria religião evangélica nós temos ali muitos testes de fogo camuflado em demonstração de fé, mas na verdade só estão tentando atestar de que eles são abençoados, eles têm a unção e quem não consegue fazer aquilo não tem a unção. No próprio Êxodo, quando Moisés vai confrontar o faraó, ali ele faz prova de poder o tempo todo e os sacerdotes do faraó replicam essa prova de poder até o próprio Moisés passar a fazer coisas que os sacerdotes não poderiam replicar, como fazer o dia virar noite, fazer chover sangue e assim vai para muitas outras coisas que ali foi feito, relatado em Êxodo. Então a prova de poder, além de ser muito comum em todas as religiões, somente na matriz africana, na Umbanda, na Macumba, que ela é reprimida. Então, se é ou não moral fazer, é uma questão individual de cada sacerdote, de cada terreiro. Se vai ou não fazer, é uma questão interna. Se é ou não proibido e eu devo condenar o meu irmão que faz, aí já é um problema somente seu. Para o seu irmão, é problema dele. Não temos que nos meter nisso. Mas, de fato, todo teste de poder, toda prática de prova de fogo deve ser feito no rigor da lei, ou seja, verifica se existem leis locais, se permite ou não tais práticas, e deve ser feito com segurança. Porque sim, a pessoa pode se machucar ali, a pessoa pode ficar gravemente ferida na prova de fogo que ela vai passar. Independente se ela tá ou não de entidade, de orixá, vodum, inquim, exu, pombogira, não importa. Ela é um ser humano e ela não pode ter a sua integridade física maculada por causa de uma prova ou por causa de um teste que foi estipulado como dogma religioso. Toma muito cuidado com isso, porque isso também pode dar cadeia, não por ser proibido, mas porque você está incentivando o flagelo do corpo daquela pessoa. Atualmente, para um terreiro que pratica a doutrina espiritual e dentro dessa doutrina tem o desenvolvimento mediúnico, eu falo assim porque nem todos os terreiros têm. O desenvolvimento mediúnico, ele é uma ferramenta de educação do médium e a forma com que nós dirigimos esse desenvolvimento já é uma prova de fogo intelectual. Nós assistimos ali se uma pessoa está ou não incorporada, se ela está ou não preparada para o atendimento. O que nós não podemos aceitar são terreiros que, sem preparar o seu médium nas primeiras manifestações de uma entidade, para provar que aquele médium está ou não de entidade, coloca ela numa prova de fogo. Já avisei que vai dar merda isso. Tá pegando fogo, bicho! Isso é irracional. Você não pode cobrar aquilo que você não ensinou. Você não pode fazer isso. Então, independente se tem ou não prova de fogo, educa teu médium. Desenvolva o seu médium. Ensina ele a doutrina, ensina ele como funcionam os fenômenos. E no ato de ensinar, de praticar o desenvolvimento mediúnico, você vai estar
assistindo aquele médium, vendo se ele está ou não incorporado. No meu terreiro mesmo acontece isso o tempo todo. No desenvolvimento mediúnico, a gente percebe aquela pessoa está mais, aquela pessoa está menos, essa precisa ir mais, essa precisa ir menos. E no olhar atento do sacerdote ou do doutrinador, ela vai passar para essa pessoa: olha, vai mais devagar, você está quase entrando no animismo. Olha, vai menos, você está se entregando demais para a entidade, isso pode fazer mal agora, deixa para depois. E assim a gente vai dando os toques para a pessoa, para que ela possa ir mais ou ir menos no fenômeno. E não pegar ela no fenômeno qualquer e jogar diretamente para um tapete de brasa. É uma mentira, ou pelo menos um desserviço, dizer que as provas de fogo não são mais necessárias porque os médios são conscientes. Pessoal, presta atenção. Consciência, inconsciência ou semiconsciência não tem nada a ver com legitimar uma incorporação. Quem legitima a incorporação atualmente é o seu sacerdote. Se o seu sacerdote dizer publicamente que você não está incorporada, todos vão acreditar. Se ele dizer que, olha, você vai ser atendido por fulano, por ciclano, então automaticamente ele está dizendo que vocês são confiáveis. Mas no passado isso era feito através das provas de fogo, porque ninguém sabia de nada, ninguém sabia exatamente o que fazia, como fazia ou por que acontecia tais atos. Então não vamos mais tentar justificar o nosso passado, se certo ou errado, que não importa, com essa falácia da inconsciência ou não. Naquele período também tinha pessoas inconscientes, também tinha pessoas conscientes e pessoas semiconscientes. Ninguém melhorou. Nós continuamos as mesmas pessoas. Continuamos no mesmo degrau de evolução e desenvolvimento mediúnico. Antigamente as pessoas falavam que eram mais inconscientes, mas nós sabemos que não eram. Nós sabemos que não é verdade isso. 1 em 1 milhão é inconsciente. O resto é semiconsciente ou consciente. Então não é um fator para dar ou não prova de fogo. E eu já ouvi esse relato. Porque com a inconsciência você fazia a prova de fogo porque você não via. Hoje com a consciência você não vai fazer a prova de fogo porque você está vendo. Mas a incorporação não é tomar o controle de um corpo? Então, consciente ou não, quem está mandando no corpo é a entidade. Ela fará consciente ou não. E a prova é para a entidade, não é para o médium. Então esse desserviço dessa informação é banal. Vamos parar com isso. Existe uma história dentro do ato e essa história deve ser repassada e estudada para entender o porquê que talvez hoje nós não façamos mais e tá tudo bem se alguns fazem e outros não. Existe um contexto histórico e ele não é espiritualista. Ele é político e social e aconteceu e está acontecendo em nossos terreiros. Mas me diz aí, você já passou por algum tipo de prova de fogo? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não, qual, e se não, você teria coragem de passar? Pois é, a prova de fogo ou o teste de poder, ele não é restrito somente para entidades. Eu mesmo já passei pelo tapete de veludo e eu estava encarnado, não era uma entidade. Eu estava lá pisando no vidro junto com uma outra entidade em um outro médium que estava junto comigo ali. E ela deixava muito bem clara: não solte a minha mão. Na hora que eu soltei a mão da entidade, eu comecei a afundar no vidro. Ela me pegou novamente, eu consegui me levantar no vidro. Quando ela percebeu que eu estava ficando um pouco com medo, que realmente o tapete de veludo é uma altura assim de vidro, é muita coisa. Foram 3 grandes caldeirões de caco de vidro jogados ali no meio do terreiro. Então não era 1 ou 2 garrafas, era algo muito forte. E aquela entidade falou: eu vou chamar a sua entidade, porque você não vai dar conta. Ela foi e chamou o meu Exu veludo e ele veio em cima do ponto de caco de vidro. Ele dançou com ela ali, saíram. Eu senti, quando saía do tapete, a diferença de força. O que eu estou tentando dizer? Existe um lado mágico, um lado muito poderoso nessas práticas. E essas práticas foram demonizadas, essas práticas foram distorcidas no decorrer da nossa história por muitas pessoas. Muitos feiticeiros, muitas entidades têm a sua mironga, o seu segredo, o seu poder podado para caber numa caixinha social ou até mesmo religiosa.
tomemos cuidado, porque naturalmente a manifestação das entidades nunca foi restrita de uma religião, nunca foi. Nós estamos colocando as nossas entidades dentro de uma caixinha religiosa chamada Umbanda, e essa Umbanda tem pessoas que ditam as suas regras, como eu demonstrei nesse vídeo. Então tomemos cuidado, porque tem muita entidade fazendo muita coisa que não deveria e não está sendo exigido prova de fogo porque é proibido, e muita entidade fazendo prova de fogo mostrando que é entidade e sendo taxada como mentirosa. Temos que buscar a compreensão de como essas entidades realmente agem sobre esses fenômenos para que nós não demonizemos o que é bom e não aplaudimos o que é ruim. Tomemos muito cuidado, tem muita coisa disfarçada de boa, mas de fato não é bom, principalmente dentro da Umbanda moderna. Vamos lá, no contexto atual, como é que a prova de fogo deveria ser exigida? Quando isso é necessário? Primeiramente, quando um médium ou um sacerdote está utilizando da sua espiritualidade para vantagens próprias. Então, a comunidade a qual ele pertence vai pedir para que manifeste a sua entidade, geralmente é um guia-chefe, para poder provar que ele realmente é quem está dizendo que é, se está ou não manifesto. Ele vai provar através do teste de fogo que realmente está ali manifesto uma entidade, e essa entidade será questionada pelos motivos a qual ela foi chamada ali. Por exemplo, o Gesley começou a cobrar dízimo no seu terreiro de Umbanda. Isso é imoral para nós umbandistas. Nós não pedimos dízimo. Então, o meu preto velho vai ser evocado. Pronto, o vovô chegou. Agora, ele vai ser provado quem é. Valou, colocou a pólvora na mão. Pronto, tá provado que ele está ali de verdade. E agora, alguém vai questionar, vovô? Então é o seguinte, o Gesley tá cobrando dízimo, nós não aceitamos, e ali vai funcionar a dinâmica do diálogo. Então, assim que funcionaria a prova de fogo nesse caso. Mas tem outros casos, como por exemplo, quando um médium finge deliberadamente, ele finge porque ele quer fingir e usa desse fingimento ou até mesmo da confiança que as pessoas têm nele ou nela para poder distorcer toda a doutrina que a casa está promovendo para os demais médios, principalmente os médios mais novos. Então, aquela entidade que supostamente está manifesta ali vai ser posta a fogo para provar se ela é ou não a entidade, e se sim, vai ser dialogado, se não, vai ser dialogado também, porque tem que ser corrigido. Caso a pessoa aceite ou não a correção, ela que sai do terreiro, mas nós não podemos deixar que um médio atrapalha o desenvolvimento dos outros. Então, quando esse médium ele decide usar da sua posição no terreiro, da sua confiança que as demais pessoas têm nele ou nela, e ele usa disso para fingir, para tirar proveitos próprios e distorcer a doutrina, isso exige sim uma prova de fogo. Ou também quando um sacerdote ou uma sacerdotisa, líder de uma comunidade de terreiro, abusa do seu poder, ali também é necessário uma prova de fogo. Veja que o contexto é sempre social, ou seja, para funcionar tem que ter uma comunidade que exija a prova de fogo. Não existe a pessoa chegar e fazer a prova de fogo, porque ela pode muito bem ter inventado ali uma prova de fogo ou feito manipulação dos elementos para que ela não sofra com os danos. E olha o que tem de truque para você passar nas provas de fogo sem se machucar, é gigantesca. Eu vou ensinar algumas para vocês. Outra situação que é necessária a prova de fogo é quando uma entidade ela traz uma informação que vai distorcer a doutrina ou vai distorcer completamente tudo aquilo que se entende como espiritualidade naquele terreiro. Ou seja, a minha pombogira chega no seu terreiro e começa a falar coisas que vai distorcer toda a realidade que vocês vivem ali. Opa, como assim? Não está sendo respeitada a doutrina do terreiro, não está sendo respeitada a verdade que a Umbanda revela, não está sendo respeitada nem a falange daquela entidade. Então, uma prova de fogo é necessária, porque a religião, a doutrina, aquela verdade, ela foi configurada para trazer o alívio para as pessoas, aquelas pessoas que estão ali. Então, quando um espírito ele chega e faz isso, primeiro,
Ou ele pode ser um anunciador de uma nova doutrina, perfeito, a prova de fogo vai dizer isso. Ou ele é um espírito indesejável, um quiumbo, um cuburucu, um encosto, que está tentando distorcer as verdades ali para levar aquelas pessoas para o abismo. Então é necessário também a prova de fogo para testar ou não se aquilo é ou não verdade. E claro, o diálogo também vai ser muito bem-vindo se o teste for aprovado ou reprovado, mas é um contexto também que pode acontecer em um terreiro de Umbanda que pratica a prova de fogo. E para finalizar, o desafio de poder. E particularmente eu gosto do desafio de poder porque é o contexto a qual eu fui inserido naquele tapete de veludo. Que é o quê? A entidade naquele dia, ela deixou muito bem claro que ninguém era obrigado a subir no tapete de vidro, no tapete de veludo. Era opcional para quem estava firme o suficiente e quisesse subir para brincar. Ou seja, era uma festa, era um contexto de brincadeira. Ah, Jéssica, mas isso não é brincadeira. Então vamos também proibir a brincadeira de pular fogueira, a brincadeira de dançar em brasa ou em vidro dos muçulmanos e também dos católicos. É uma forma de brincadeira para aquelas entidades, para aquele terreiro, para aquele sentido de cultura que ali estava sendo projetado. Então o desafio de poder é quando uma entidade ela apresenta um fenômeno ali, ó, tem um tapete de brasa aqui, tem um tapete de vidro, olha, aqui tem pólvora, olha, aqui tem isso, tem aquilo. Brinca quem quiser. Ninguém é obrigado, não é para provar nada para ninguém. É só um desafio, se você quiser faz. Acontece. Ah, mas isso não é normal. É normal quando é ponto cantado. Quando uma entidade vai ali desafiar outra entidade no ponto cantado. Isso acontece muito na macumba do Rio de Janeiro, né? Eu canto um ponto, você responde o ponto, você canta outro ponto, eu respondo o seu ponto e assim vai. Ganha a entidade que responde e perde a entidade que não sabe responder o ponto ou que fica sem resposta para o ponto. É uma forma de brincadeira. Então, um desafio de poder, ele é legítimo quando não é imposto. Ele é opcional, vai quem tem firmeza. É por isso que nessas macumbas que muito fazem isso, fala, não entra, senão você se machuca. Se você não tá firme, não entra, senão você se machuca. Mas é legítimo e no Nordeste, no Rio de Janeiro e em Minas, beirando um pouquinho aqui o Espírito Santo, também é muito comum que isso aconteça. Ninguém vê com maus olhos essa prática do desafio de poder. Mas agora eu falei que eu ia contar como driblar, né, o sistema. Vamos então entender como você pode fazer a sua prova de fogo e passar ileso. Eu vou ensinar você a ser um bom marmoteiro. Não tem o caco de vidro? Então, se você pode quebrar ele. Primeiramente, as pessoas quebram muito bem, né? Antigamente pegava a garrafa, jogava no chão, como caía, ficava. Hoje vai no socando, 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 até virar um farelo de vidro, né? Claro, aquilo não corta. Mas você quebra, os gargalos saem, os gargalos não ficam. Você pega aquele vidro e você molha com sabão em pó e deixa secando. Você acredita que aquilo não corta? Pois é, depois que secou com sabão, você pode pular em cima, que não vai cortar. É um truque. Você pode também passar bastante hidratante na sua mão ou no seu pé e colocar na sacola. Deixa de um dia para o outro, vai hidratando bem profundamente. Quando no dia da prova, você vai perceber que a sua mão está bem mais grossa, ela vai criando um tecido ali hidratado, ou seja, com mais água. Então no dia do ponto de pólvora, se queimar, vai queimar muito pouco. E assim é uma das formas que eles faziam. Algumas pessoas também passavam sebo de carneiro na mão, torcia para que a prova de fogo fosse mais cedo, para o sebo não sair, colocava e o sebo de carneiro ali fazia uma proteção na sua mão. E existem outros truques e outras formas, claro, não vou ensinar tudo aqui, é só uma brincadeira, mas gente, o que mais tem é isso. É por isso que a gente não acredita quando a pessoa ela vem com a prova de fogo pronta. Ah, eu vou pisar aqui no tapete de vidro. Não, você quer fazer a prova de fogo? Então faz a de pólvora. Ah, eu quero fazer a prova de fogo. Ah, você quer fazer a prova de fogo? Então faz a de bebida. Por quê? A pessoa se preparou para aquilo. Se ela quer marmotear, ela já veio preparada para aquilo, então é feita outra, não aquela que ela preparou para fazer. É como se fosse um truque de mágica, é ilusionismo. Ela se preparou para aquilo, tomemos cuidados com isso também. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção
porque como isso foi tirado do contexto de Umbanda, ou seja, não é mais normal a gente ver esses atos dentro dos terreiros, muitas pessoas aproveitam para marmotear. Então fiquemos espertos com os marmoteiros, mas também fiquemos espertos com os blogueiros, as pessoas que utilizam da internet para popularizar a religião e geralmente não entende o contexto pela qual aquilo foi feito. Ultimamente foi viralizado um vídeo de uma entidade quebrando o vidro, dançando e rolando em cima de vidros, né? Vocês devem ter visto isso na internet. E aquilo foi colocado em vários contextos, mas nunca foi explicado o porquê que aquilo foi feito ou não. Então, pela falta de exemplos, nós acabamos admirando aquilo que a gente não entende. Então nós não sabemos se aquilo realmente foi uma prova de fogo, foi um teste de poder, a gente não entende qual é o contexto que aquilo foi produzido. E daqui a pouco tem um monte de gente replicando sem saber. Tomemos muito cuidado. Bom, essa foi minha contribuição sobre a questão de prova de fogo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E por favor, se você quer participar do nosso grupo secreto no WhatsApp, é só clicar no link na descrição e vai direto para o grupo do WhatsApp. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.